Nós somos a massa. E vocês, o melhor time do Galo de todos os tempos. Depois de mais de 100 anos de glórias e paixão, o atleticano pode dizer que sim, o time dos sonhos da massa existe. Faz muito tempo que esperamos por isso. Um time unido, que entra em campo junto. Um grupo que joga pela vitória, que dá seu sangue por cada bola, por cada ponto. Uma seleção que honra o manto preto e branco de Minas Gerais e nos enche de orgulho. Vamos, Galo! Cada jogo é um clássico. Todo gol é uma pintura. Cada jogador é um craque. Vamos, Galo! Hoje, o atleticano espera desesperadamente por cada partida e torce até o coração dar sinais de que vai parar. 90 minutos é pouco. A tensão é grande. Faltam só alguns jogos. Vamos, Galo. Nunca desistam, porque nós jamais desistiremos de vocês. Acreditem. Sempre. Vocês já entraram pro coração da massa e estão prestes a entrar pra história. O melhor time do Galo de todos os tempos é feito por 33 guerreiros. Só falta um título. Um único título para coroar e eternizar cada um de vocês. Vamos, Galo! A massa está com vocês. Abençoado seja o Clube Atlético Mineiro. Atlético Mineiro é Brasil na decisão da Copa Libertadores de América. De olho em mais um título mundial para o nosso país. São Paulo faz jogo importante nesta noite contra o Internacional. E no meio de tanta crise, tanto tumulto, só a vitória interessa. O Comercial já está pronto, escalado, definido para tentar quebrar um tabu de 56 anos sem ganhar no Major José Levi Sobrinho. O Bafo nunca ganhou em Limeira. Quebrar um tabu de quase 2 anos sem ganhar fora. E ganhar a primeira partida na Copa Paulista de Futebol. Botafogo treina, diretoria faz promoção, chama sua galera e a sua torcida para o grande jogo. A música está de luto, morreu Dominguinho. O futebol também está de luto. Morreu o maior lateral direito de todos os tempos do Brasil. Morreu na cidade mineira de Uberaba. Ele que foi ídolo na Portuguesa, ídolo no Palmeiras, ídolo do Brasil. Morreu Djalma Santos. Tem alguma coisa mais no Atlético? Galera amiga, estamos começando o 9 na área, numa quarta-feira de decisão para o futebol brasileiro. Numa quarta-feira de decisão para a crise São Paulina. E numa quarta-feira de decisão para o Comercial, que tem que afastar esse tabu, esse fantasma de ausência de vitória e de não ganhar em Limeira. Oi, Antônio Carlos. Oi, Renê Andrade. Oi, amigos do 9 na área. Oi, Guilherme. Oi, Arthur. Bem, você deu algumas notícias esperançosas e algumas notícias tristes. 2 delas, pelo menos, são bastante tristes, que é o falecimento do Dominguinho, que eu não estava sabendo, e do Djalma Santos, que eu estava sabendo. O Djalma Santos ainda era um verdadeiro ídolo da maioria dos torcedores de mais idade e principalmente dos torcedores palmeirenses. Agora, quanto ao Dominguinho, era ídolo nacional, né? Então, isso é lamentável também. Dominguinho já estava brigando com para passar para o outro lado já faz algum tempo, já doente, era quase que de se esperar. Por outro lado, falando de futebol, o Comercial... ontem o Lucas falou uma coisa importante, que tabus foram feitos para ser quebrados. O Lucas Mendonça é uma pessoa, menino novo, mas tem muita experiência. Tabus foram feitos para ser quebrados. Eu, apesar de acreditar naquilo que ele falou, e acredito mesmo que o tabu possa ser quebrado pelo Comercial, eu quero dizer o seguinte: depois de tanto tempo
tentando vencer fora de casa e não conseguindo. Depois de algum tempo tentando vencer a Inter de Limeira e não conseguindo, eu acho que é tempo hoje. Vence hoje esse prazo. Porque não é por causa do que o Lucas disse, que tabus foram feitos para ser quebrados. É porque, principalmente, o Comercial tem se aprimorado, tem um time que está em condições, não é? E um dia desses, esse tabu teria que ser quebrado, mais cedo ou mais tarde. Nada mais oportuno do que ser quebrado hoje. Porque depois de 2 partidas, onde o Comercial não apresentou, pelo menos não fez gol, quem sabe se não é hoje. Um dia tinha que acontecer. Tomara que aconteça hoje. Ontem, 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Bragantino perdeu de 2-1 para o Asa de Arapiraca e o Joinville perdeu para o Icasa 2-1. Esses 2 jogos na noite passada pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Antônio Carlos. O jogo do Icasa com o Bragantino. Do Icasa foi com o Bragantino? Não. Não, Icasa com o Joinville. Com o Joinville? É. Eu vi uma grande parte na televisão. Achei o time do Icasa muito bem montado, muito bem organizado. Porque o time do Joinville também não é brincadeira, não. Um time muito bem montadinho, muito bem orientadinho e jogou muito bem. Os 2 gols do Icasa foram gols também muito elaborados, muito bem feitos. E, na minha maneira de entender, foi um jogão. Um jogo muito bom da Série B, o Icasa e o Joinville. E a vitória do Icasa foi a premiação de um futebol melhor. O Icasa jogou muito bem, os 2 gols, repito, foram muito bem elaborados, muito bem trabalhados, e o gol também. O gol do Joinville foi de pênalti, não é? Mas, ainda que seja de pênalti, eles foram lá para conseguir o pênalti. Eles estavam em condições de fazer para poder conseguir o pênalti. Um jogo muito bom e jogo jogo excelente. Agora, quanto ao Bragantino, você estava dizendo já durante essa semana, você estava falando que o Bragantino não veio bem. Por que será que não vem bem? Alguma coisa deve estar acontecendo, porque o Bragantino tem um bom time também e parece que não vem se encontrando nesse campeonato. Coisas do futebol. É verdade, mas de qualquer maneira, São Paulo não está bem em todos os campeonatos. O estado de São Paulo, não sei o que está acontecendo. Não estamos bem no Brasileiro da A, não estamos bem no Brasileiro da B, não estamos bem na C, o Mojimirim mais ou menos, o Guarani querendo botar a cabeça para fora, e não estamos bem na Série D, com o Penapolense mal e o Botafogo aí lutando com as suas forças para tentar avançar as próximas fases da competição. O que estaria acontecendo com o futebol paulista? Na Série B, eu acredito que até por causa do Palmeiras, de alguma forma a coisa está caminhando. O Palmeiras sim. Está caminhando bem, o Palmeiras é líder da Série B. Na Série A, já faz algum tempo que São Paulo não aparece. Os nossos principais times, que são aqueles que nos representam... o melhor colocado é o Santos hoje, em 7º lugar. Invicto. E um time que começou mal na competição. Mas está invicto, né? O Santos não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro. Ele teve um empate agora, esse último jogo, com o Coritiba, foi, não é? Com o Coritiba, e de resto, quando ele não venceu, empatou. O Santos vem bem. Agora, eu acredito, aí fica difícil para a gente falar uma coisa dessas, mas já faz tempo que, por exemplo, o futebol do Rio de Janeiro, que há alguns anos atrás era tido como um futebol mais elitista, um futebol mais de toquinho, mais não me toque, não me reles, e o futebol paulista sempre foi um futebol aguerrido, um futebol de briga, um futebol... Hoje está parecendo que é o contrário. O futebol de São Paulo, não sei por quê, eu atribuo de alguma forma a direção, sempre a direção eu tenho que atribuir, da própria Federação Paulista de Futebol, não vem bem. Corinthians, São Paulo, Palmeiras afora, que está na Série B, o Santos, a própria Portuguesa... A Portuguesa hoje é cotada ao rebaixamento, dificilmente vai se manter. Então você vê que deve ter alguma influência maior que a gente não sabe. Agora, em contrapartida, você vê o futebol de outros estados que até há pouco tempo não aparecia, o Paraná,
o Rio Grande do Sul, não aparecia a nível de despontar, de campeão, essas coisas. Agora está em voga. E no Rio de Janeiro também, o Botafogo, o Vasco nem tanto, o Fluminense, o Flamengo também nem tanto, mas estão em melhores condições que o futebol de São Paulo. E por falar no futebol do Rio de Janeiro, o Maracanã, e Antônio Carlos, está trazendo uma outra motivação, hein? Que tipo de motivação? Uai, os clubes estão eufóricos, estão animados, clubes. as equipes estão relativamente tranquilas. Tá bom, visto por esse ângulo, sim. Agora, o Maracanã é o templo, não é brasileiro, é o templo mundial do futebol. Vem jogador aqui de não sei da onde, da Alemanha, da Inglaterra, de outros países, que dizem que a maior alegria deles era um dia jogar no Maracanã. Recentemente nós tivemos uma declaração do último amistoso, da última Copa que nós tivemos aqui, que foi essa Copa das Confederações, e onde alguns jogadores tinham mais interesse em jogar no Maracanã do que propriamente participar da Copa. Teve declarações nesse sentido. O Maracanã, repito, é o templo mundial do futebol. E agora, então, com aquela reforma, ficou coisa impressionante, ficou coisa de primeiro mundo. Não vou falar de dinheiro, né? Mas que é, sem dúvida, uma coisa muito bonita, é. O Santos não está invicto. O único time invicto no Campeonato Brasileiro hoje é o Coritiba. De quem que o Santos perdeu? Eu não me lembro de quem que o Santos perdeu. Também não me lembro. Então, perdão, eu pensei que era um invicto. Início do campeonato foi duro para o Santos. Sustentou as últimas colocações, teve derrotas, foi complicado. Tá bom, eu não acompanhei isso. O único time invicto é o Curitiba, que não é o líder do Campeonato Brasileiro. O líder é o Botafogo do Rio de Janeiro. O Curitiba está na segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série A. E por falar nisso, tem um jogo hoje no Campeonato Brasileiro, partida antecipada da 12ª rodada. O São Paulo, que vai participar de um torneio, a Copa Suruga, e por isso o São Paulo vem antecipando os seus jogos. Já fez isso com a Ponte Preta, né? E agora antecipa também o teu jogo contra o Internacional. É o São Paulo Futebol Clube caminhando numa situação muito delicada e antecipando os seus jogos fica ainda muito complicado do seu ponto de vista psicológico. Vai se perde para a equipe do Internacional. Vê como é que fica o Curitiba na tabela de o São Paulo na tabela de classificação, podendo ficar ali nas últimas colocações. Você, num desses programas durante essa semana, ou na semana passada, me perguntava se eu achava que o São Paulo tinha a probabilidade de ser rebaixado. Eu continuo achando que tem. Claro do jeito que tem. Vem, a campanha que vem sendo feita, tem. Agora, vamos voltar a uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, diante dessa participação internacional. É fora do país que o São Paulo vai jogar nesse torneio? Exato. Há uns anos atrás, René, a maioria, até clubes do interior, participavam de torneios internacionais, eram convidados a jogar fora do país. De uns tempos a esta parte, faz bastante tempo, pelo menos eu não tenho acompanhado os times brasileiros jogando com times internacionais, a não ser em torneios. Esses torneios, a gente tinha Ramon de Carranza, Tereza Herrera, um punhado de copas por aí. Por causa do calendário que foram inchados, ficaram muito cheios, esses torneios foram perdendo seu valor, né? Foram ficando complicado de você poder ministrá-los e, consequentemente, os clubes deixaram de fazê-los. Não seria por causa do desprestígio que o futebol brasileiro está? Não, é por causa do calendário que é apertado na Espanha, apertado em Portugal, é apertado na Argentina, é apertado no Brasil. Bom, esse é o grande problema, é o calendário. Pode ser isso, do calendário também. Mas você vê, naquele ranking da FIFA, o Brasil chegou a ficar em 20º lugar. Mas aquele ranking lá eu não levo em consideração, não, porque na prática e na verdade, na minha opinião, o Brasil vai ficar em primeiro lugar no ranking há muitos e muitos anos. Afinal de contas, é o time que mais conquistou a Copa do Mundo, etc. e tal. Acontece que o ranking ele é atualizado na temporada. Como o Brasil não está disputando eliminatórias, só jogos amistosos,
disputou uma competição oficial que foi a Copa das Confederações, aí o Brasil deu uma subida no ranking. Então eu não levo muito em consideração esse ranking de maneira nenhuma. A explicação é muito Porque boa. tirar o Brasil do primeiro lugar, sendo o país que mais título conquistou em Copa do Mundo, e em torneios em que participou... Mas não é isso que é levado em consideração. Não é levado. O que é levado em consideração é a temporada e não a história. E, na minha opinião, o ranking tinha que ser história. Aquilo que você fez ao longo de toda a sua história. De repente, a Espanha, que só ganhou uma Copa do Mundo aí, lidera. A França, que só ganhou uma Copa do Mundo, chegou a liderar. Então, mas é o futebol do momento, naquele momento. Eu acho que, na minha opinião, o ranking tinha que ser Brasil, Itália, Alemanha. Os 3 primeiros. Brasil, Itália, eu também penso Penso assim também. Mas a Espanha tinha que estar incluída aí também, pelo menos no 4º lugar aí, né? Não, a Espanha não ganhou nada, só ganhou uma Copa do Mundo. Mas e mais o quê? O futebol... Tá jogando futebol agora, a Fúria. Isso, é só agora. Tá fazendo futebol agora, por isso que ela é primeiro lugar. Então, Renê, mas é por causa disso. O ranking observa, analisa o momento, aquilo que está acontecendo agora, nesse momento. Que são jornalistas que opinam sobre isso. Sobre... Não é aquilo que a seleção está fazendo na temporada. Não só a seleção, o futebol de uma maneira geral. Mas, de toda forma, se não é isso, não tem importância. O mais importante que eu posso falar, né, a nível desse futebol, parece que finalmente, ou de vez, o Brasil caminha para a sua verdadeira redenção a nível de criar e montar craques, fabricar craques. O Alexandre Galo, ex-jogador do Botafogo, e que é hoje um dos auxiliares da ele dirige o time sub-20 do Brasil. E é olheiro aí da CBF nos principais jogos onde o Brasil depois vai disputar, jogar uma partida contra aquele time. O Alexandre Galo deu uma entrevista ontem ou anteontem, não lembro, no estado de São Paulo, onde ele afirma que o que vai acontecer é o seguinte: jogador de brinquinho, jogador cheio de tatuagem, jogador cheio de mumunha, né, não tem mais lugar na seleção brasileira. Eles estão, antes de tudo, tá certo, analisando o ser humano. Errado. Depois do futebol. Lembra a seleção de 82, que hoje é decantada em prosas e versos? Não tinha bandido, não tinha esse tipo de bandido. Acontece que quiseram transformar alguns jogadores em freiras. No caso do Serginho Chulapa. Ah, tá. Que todo mundo conhece a história do Serginho Chulapa. Para chegar na seleção brasileira, quiseram transformá-lo em coroinha. O próprio Sócrates, que foi um jogador espetacular, também quiseram fazer com que ele mudasse todo o seu esquema e etc e tal. Então, muitos jogadores tiveram que mudar as suas personalidades, as suas características. E o que aconteceu? É uma seleção decantada em prosas e verso, é a melhor seleção de todos os tempos. E o que a seleção ganhou? Não conquistou o título, mas foi... E foi desclassificada precocemente da competição. Mas é outra E o que o Serginho jogou? Eu não me lembro. Então não adianta querer mudar a personalidade, mudar o indivíduo. Eu já disse uma frase célebre aqui em Ribeirão Preto, dita por José Agnelli, um treinador argentino que trabalhou no Comercial, que trabalhou no Botafogo, Guilherme Agnelli, uma figura fantástica, um filósofo do futebol. Ele dizia o seguinte: chegaram para ele e falaram sobre um jogador que poderia jogar lá no Botafogo, mas esse jogador é homossexual, não sei o quê, Ele soltou a seguinte frase: que faça golo, que pi à vontade. Tá certo isso também. Mas eu entendo que tá certo, na minha opinião, tá certa a filosofia da Confederação Brasileira de Futebol. Primeiro, eu acho que, por exemplo, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho só não foi convocado porque nós sabemos que ele não vive uma vida ao estilo do próprio Sócrates. O Ronaldinho não foi convocado porque ele chegou atrasado. Também por isso. Se apresentou com atraso. Mas também por isso. Então, não adianta a gente querer ser ferro e fogo, não, Antônio Carlos. A gente tem que saber administrar essas coisas também.
Mas eu Que acho... isso? Então, tá bom, eu respeito a sua opinião. Ninguém é santo. Você é santo? Absolutamente. Eu vou ser canonizado? Não vamos. Então, não, acho que nem o Papa com dificuldade será canonizado. Mas eu entendo que a filosofia aí é muito boa, porque levar bandido, convocar bandido, não é muito bom, não é salutar para ninguém. Até para exemplo dos próprios e futuros jovens craques que estão aparecendo por aí. Você quer ver a vida que tem o Ronaldo Fenômeno? Foi importante para a seleção brasileira? Eu acho que a vida... Romário foi importante para a seleção brasileira? Ele foi importante na seleção, então, meu filho, mas a vida dele... Edmundo... O Edmundo pra que querer mais mudar a personalidade do cara? Para com isso, gente. Eu acho que não é mudar a seleção. Então quer convocar uma seleção, veja lá os times que disputam o campeonato lá, samaritano, é isso? Como é que fala o curso que o padre faz para ser padre? Ele estuda teologia, é seminarista, monta um campeonato então de seminarista e tira os melhores do seminário para defender a seleção brasileira. A única coisa que eu acho que está correta nessa história é que tem muito craque, muito craque no Brasil e que não é bandido. Então esses deverão agora ter sua oportunidade. Agora que sempre teve. E isso vai melhorar a imagem da seleção, isso vai melhorar a imagem dos jogadores para os futuros e promissores meninos que estão querendo ser jogadores de futebol. Eles estão entendendo o seguinte, que tem que ter regra. Outro dia mesmo o Celso Moura aqui, conversando com o goleiro do Comercial, o Marcelo Henrique, eu achei bonito ele paternalmente dando conselho para o Marcelo Henrique, dizendo, olha, você leve uma vida regrada, uma vida boa. Ele é pai também, como eu também sou pai, aconselhando o Marcelo, que está vivendo um momento muito bom no futebol e que poderá, inclusive, levar ele a uma situação melhor ainda, por quanto ele começa a aparecer, e ele aconselhou o Marcelo Henrique aqui nesse microfone aqui, dizendo que ele devia levar uma vida regrada, uma vida voltada para as coisas boas e não cair. Porque o Marcelo está vivendo um momento que está facinho de partir para o outro lado. Ele é ídolo, é um menino bem apanhado, é jovem. Mas tem personalidade. É esse jogador que o Galo está falando. Tem que ter personalidade, mas essa personalidade não pode levar ele e falar assim, mãe, eu vou... Mas não precisa ser santo. Não precisa ser santo. Isso ninguém é, como você falou também. Nem eu, nem você somos. Olha, a Copa Suruga é uma competição que acontece com a Federação Japonesa e a Conmebol. O São Paulo, como foi campeão da Conmebol, ele vai disputar esse torneio em uma única partida lá no Japão, que é patrocinado por um banco. Então é um único jogo. O São Paulo antecipou seu jogo com o Bahia, quando perdeu de 2-1. Eu havia dito aqui Ponte Preta. Não, a Ponte Preta está devendo um jogo no Campeonato Brasileiro, mas é do Atlético Mineiro, que deveria ter sido realizado no domingo passado. Então, o São Paulo antecipou para poder fazer esse torneio no Japão o seu jogo com o Bahia, perdeu de 2-1, foi uma crise tremenda na época, e antecipa agora o seu jogo contra o Internacional de Porto Alegre, que acontece na noite de hoje, às 21 horas. Então, se o São Paulo perder esse jogo, ficando devendo 2 partidas, tendo antecipado 2 jogos no Campeonato Brasileiro, será uma situação muito delicada. A gente precisa falar do Atlético Mineiro, mas vamos falar daqui a pouquinho, após a mensagem dos nossos parceiros. Você viu na abertura do programa um vídeo de motivação para o time do Atlético Mineiro. E hoje o Brasil o Atlético Mineiro é Brasil na decisão da Copa Libertadores de América. Claro que para 90% da nação, sim. Mas acredito que pelo menos 10% da nação brasileira não irá torcer para o Atlético Mineiro. Talvez até mais de 10%, quem sabe. Porque eu não acredito que a torcida cruzeirense, que é uma grande torcida em Minas Gerais, irá torcer para o Cruzeiro, para o Atlético. Como eu não estou torcendo para o Atlético Mineiro. Nem por isso eu sou um mau esportista, um mau brasileiro. Eu simplesmente não quero que o Atlético seja campeão. Eu quero, porque sou brasileiro. E vou torcer muito, como torci
Inclusive, o comentário que eu fiz da última vez sobre o Atlético Mineiro é relacionado com o Gabrielzinho. O Gabrielzinho estava torcendo muito. Estava e muito. Não sei agora como é que tá, né? Continua torcendo e muito. E eu estou torcendo. Acho dificílima. É uma verdadeira epopeia, uma verdadeira luta, porque tem que fazer 3 gols para poder ser campeão. Ou 2 para levar para prorrogação, onde fica tudo igual. Então, mas eu acho que você está vendo aí os gols do Olímpia? Olímpia é o meu 1043º time. Tá bem no último mesmo, tá bem lá no final mesmo. Mas eu sou Atlético Mineiro, como brasileiro que sou, vou torcer muito. Ontem eu estava vendo uma entrevista daquele menino Bernard, que já está sendo negociado, ao que isso, consta, muita né? grana, muita dinheiro, grana. vai ficar rico no primeiro contrato, já vai ficar milionário. Mas vou torcer demais. Eu acredito. Esse vídeo está falando, eu não sei até se não estou atrapalhando, porque esse compacto aí está falando o seguinte: eu acredito. É quase que um chamamento para a torcida cruzeirense, da torcida do Atlético, que está dizendo, olha, eu acredito, eu também acredito no Atlético, acredito muito mesmo que o Brasil, o Atlético, possa ser campeão. Em casa, eu sou casado com uma mineira de Passos, e ela é atleticana, mas mesmo assim eu não me convenci a torcer para o Atlético Mineiro, não. Não me convenci. Eu lutei comigo mesmo, mas não consegui. Como não consegui torcer para o São Paulo na decisão com o Mira, não consegui torcer para o Palmeiras na sua decisão. Eu não consegui. Eu só torço para o Corinthians, não adianta. Tá bom. E outra coisa, ninguém torce para o Corinthians também, não. Não vem com a sua demagogia de palmeirense dizer que no final do Campeonato Mundial de Clubes contra o Chelsea, torceu para o Corinthians, porque não torceu, não. Eu torci. Na decisão da Libertadores com Boca, não vem mentir. Eu torci. E eu não sou corintiano. Deixa eu ver uma coisa. Eu não sou corintiano, mas se fosse o Corinthians, se fosse o Palmeiras, e vou dizer mais, Corinthians para mim hoje é o melhor time do Brasil, em que pese ter perdido um dos maiores jogadores do mundo. Mas que você torceu contra o Corinthians na partida do Boca, torceu e na decisão do Mundial também torceu. Absolutamente, torci está para o falando Corinthians. da máquina aqui que você não está Essa falando máquina é mentirosa, verdade. pode jogar fora. Não está falando a verdade, torceu contra mesmo. Essa máquina é mentirosa. Eu torci... O Corinthians é um time 100%, tem 100% de torcida no Brasil. É o único país do mundo que tem 100% de uma nação torcendo. 51% torce a favor e 49% torce contra. Não adianta. Torcida tem 100% de torcida. Eu acho assim, tem aquele problema de rejeição, né? Eu tenho um time que eu não gosto, é o Flamengo. Tá certo? Ainda assim, se o Flamengo for jogar com qualquer clube fora do Brasil, eu torço para o Flamengo. Assim como eu não tenho nenhuma rejeição contra o Corinthians, ao contrário. Eu gosto muito do Corinthians, gosto muito do Palmeiras, gosto muito do São Paulo, gosto muito da Portuguesa e gosto muito, muito, muito do Botafogo de Ribeirão Preto. Então você não tem alma de torcedor, você tem alma de assistente. Eu gosto muito de futebol, essa que é a verdade. Adoro futebol, então, futebol bem jogado. Você gosta do Botafogo e não gosta do Comercial, foi isso que quis dizer? Então, aí não é bem que não gosto do Comercial, mas numa disputa dos dois eu sou botafoguense. Mas hoje à noite você está torcendo para Inter. Não, hoje eu estou torcendo para o Comercial conseguir. Aí é do interesse de Ribeirão Preto. Aí eu estou torcendo para o Comercial chegar lá, até porque eu não gosto de Limeira. Eu não gosto da cidade de Limeira. A máquina está falando também que é mentira. Tá mentindo. Não é verdade. Essa máquina é muito ruim, pode jogar fora. Eu vou torcer para o Comercial, quebrar o tabu e sair de lá com uma vitória para Ribeirão Preto. Vamos ver de novo essa chamada que a diretoria do Atlético colocou para motivar os jogadores, para atrair a torcida durante a Copa Libertadores de América. Vamos acompanhar de novo. Nós somos a massa. E vocês, o melhor time do Galo de todos os tempos. Depois de mais de 100 anos de glórias e paixão, o atleticano pode dizer que sim, o time dos sonhos da massa existe. Faz muito tempo que esperamos por isso. Um time unido, que entra em campo junto,
Um grupo que joga pela vitória, que dá seu sangue por cada bola, por cada ponto. Uma seleção que honra o manto preto e branco de Minas Gerais e nos enche de orgulho. Vamos, Galo! Cada jogo é um clássico. Todo gol é uma pintura. Cada jogador é um craque. Vamos, Galo! Hoje, o atleticano espera desesperadamente por cada partida e torce até o coração dar sinais de que vai parar. 90 minutos é pouco. A tensão é grande. Faltam só alguns jogos. Vamos, Galo! Nunca desistam, porque nós jamais desistiremos de vocês. Acreditem, sempre. Vocês já entraram pro coração da massa e estão prestes a entrar pra história. O melhor time do Galo de todos os tempos é feito por 33 guerreiros. Só falta um título. Um único título para coroar e eternizar cada um de vocês. Vamos, Galo! A massa está com vocês. Abençoado seja o Clube Atlético Mineiro. Chorar após o jogo, Não é? se lamentar nas esquinas de Belo Horizonte. Vamos, Galo, encarar os torcedores cruzeirenses no dia seguinte com gosto amargo na boca. Vamos, Galo, ficar só na vontade. Você está falando como paulista. Você tem que falar como mineiro. Vamos, Galo. Tá escrito isso lá. É? Vamos, Galo. Não é vamos, Galo. Ah, então- É vamos, Galo. Bem mineirês mesmo. Bem mineiro mesmo. E eu tô, vamos, Galo. Torcendo muito. Tomara que o Atlético faça 3, mais que 3, faça 4. Eu tenho que acabar com esses times. Brasil é Brasil. Tá certo? Futebol nosso é um futebol superior a todo mundo, a todos os outros países, a todas as outras equipes. O futebol brasileiro é o melhor. Vamos, Galo. Uma partida hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série D, Sampaio Correia e Luverdense. A tabela teve que ser remanejada por causa do Rio Branco do Acre, que teve que entrar na parada. Ainda tem pelo Campeonato Brasileiro da Série C, Rio Branco e CRB. Pela Copa Paulista, Internacional e Comercial, Sertãozinho e São Carlos, Ferroviária e Independente. Grêmio Osasco enfrentando União Agrícola Barbarense, Paulista e Red Bull, Rio Branco e São Bento. Taubaté e Juventus, Joseense Audax, São Caetano e Santo André. Atlético Paranaense e Paysandu, agora jogos pela Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Paysandu, Nacional e Ponte Preta, Figueirense e Botafogo, Craque e Santos, Anapolina e Iporã, Morrinhos e Aparecida, já é pelo campeonato da segunda divisão do futebol goiano, Santa Helena e Caldas Novas, Trindade e Goiânia, Mineiros e Umuarama. E ainda tem essa decisão que chama a atenção de todo o país, de toda a América e, por que não dizer, de toda a Europa e do mundo, né? Porque o Atlético Mineiro joga contra o Olímpia. 2 gols de diferença, não importa se o Olímpia faça gol no país, 2 gols de diferença, prorrogação. 3 gols de diferença, Atlético Mineiro é campeão. Nós, para sermos campeões, podemos perder de 1-0 ou empatar o jogo que levantaremos mais um caneco, que seria o nosso 4º título sul-americano, não é isso? Nós já ganhamos o Arthur, que tem cabeça boa, não tem preocupação. Esse nós quem é? Paraguai. Ah, nós, Paraguai? Isso. Você tem cara mesmo de paraguaio. Você tem um Se jeitão ganharmos mesmo o Atlético... A sua máquina também, que tá falando que eu tava mentindo, também é meio paraguaia. Não paraguaia. É? Então tá. Tudo é Paraguai, pelo amor de Deus, porque não dá para comprar nada original, não. Tá tudo muito caro, né? Bom. Do Paraguai dá para comprar. Então esse seria o 4º título do Olímpia. Não, então tá. Então agora eu entendi. Cara, saindo um pouquinho da ironia, da brincadeira, o Paraguai, o Olímpia, os jogadores do Olímpia deram uma demonstração de muito caráter. Porque... Então você valoriza o caráter, né? Claro, porque é o seguinte, em momento algum, o Olímpia entregou, os jogadores entregaram o jogo, mesmo com vários meses
de salários atrasados. Deixaram de se empenhar, deixaram a dignidade de lado para se vingar do clube que não estava sendo decente com ele. Que ele poderia tranquilamente fazer o que os jogadores do Botafogo fizeram no campeonato. Perderam 7-0 para o Paulista de Jundiaí em casa, foram no Ceará, tomaram mais 7, foram não sei mais aonde, tomaram mais 7, tudo porque na época o presidente Valcris, que havia prometido num jogo de designar a renda, toda a renda da partida para os jogadores que estavam com problema de salários, bichos atrasados, e como a diretoria da época do Botafogo não teve condições de honrar com os jogadores, o Botafogo vinha bem no Campeonato Brasileiro, aí começou a levar pancada atrás de pancada, perdendo cada jogo incrível, tudo de goleada. Isso a gente jamais esquece e jamais aceita. Mesmo com salários atrasados, com problemas, tem outras maneiras de você protestar. E os jogadores do Olímpia não fizeram isso. Pois é, mas uma coisa só que eu quero fazer de observação aí. Não me interessa. Tomara que eles façam corpo mole aqui no Brasil. Tomara. Não sei se a situação financeira foi resolvida. Se não foi, tomara que eles façam corpo mole. Vou torcer para o Atlético. Agora, quero dizer uma coisa para você, Renê. Fiquei muito contente em ouvir agora que você valoriza o caráter. Não, eu valorizo o caráter, mas também você não pode querer mudar a personalidade de um homem. Mas ninguém quer mudar, ele só não será convocado. É craque, mas é bandido, não convoca. Acabou. Que isso? E aí, como é que fica a arte? Nós temos gente com caráter, gente de bem, sem brinquinho, sem... Puxa vida, não dá para falar aqui no ar o que eu penso desses carinha de brinquinho. Deixa eu ver aí. Olha, o menino ali tá de brinquinho. Não dá para falar aqui no ar o que eu penso dessa molecadinha de brinquinho. Mas o que tem? O que muda? Porque o cara usa brinquinho é o quê? A tendência é mesmo. Bom, se bem que agora tem a cura gay, com a cura gay que não tá aí... Não tem nada a ver, brinquinho na orelha não tem nada a ver com gay, Antônio Carlos. Ah, mas é tendencioso, Não é tendencioso coisa nenhuma. Não é não? Não, nos primórdios lá, os ciganos usavam o quê? Ah, cigano é cigano. Não importa, pô. Renê, aqui, ó, aos cabelos brancos aqui, na minha idade, tá certo? E por aquilo que eu fui, da forma como eu fui educado, homem é homem, mulher é mulher. Brinquinho era coisa de mulher. Teve uma época que usar cabelo comprido também. E Cristo. Aí é outra história também. Outra história, né? O quê? Que outra história o quê? Os costumes daquela época lá, tá certo? Era cabelo comprido, barba, não só cabelo, barba comprida. Era outra história. Lá eles usavam aqueles vestidos, tá certo? Por quê? Por causa de clima, por causa de uma série de coisas. Então tudo isso é diferente. Lá naquela época, o costume era aquele. Hoje não. Ontem você falou, cada um no seu quadrado. Por que você quer sair do teu quadrado? Então, exatamente, eu não quero sair do meu quadrado. Brinquinho. Então por que você quer que as pessoas saiam do quadrado dela? Não saia. Está no seu quadrado com um brinquinho, não é convocado e acabou, pronto. Muito bem, vamos a mais uma mensagem dos nossos parceiros e na volta, Internacional e Comercial. Comercial, 55 anos, não ganha da Internacional de Limeira lá no Major José Levi Sobrinho. É hora de acabar com esse tabu, será? Cara, vamos falar agora do futebol de Ribeirão Preto, dizendo que amanhã, quinta-feira, haverá uma importante reunião na Liga Ribeirão Pretana de Futebol. O assunto, o campeonato amador, que não será administrado pela federação, pela Liga, por causa de diversos problemas existentes, mas sim pelos clubes, vão ajudar a administrar, vão realizar a competição, vão fazer a competição os clubes e dar tempo que nesse segundo semestre a Liga possa se organizar, ver se acerta a sua dívida, se consegue filiar na Federação Paulista de Futebol ou na Federação Paulista de Futebol Amador, enfim, se consegue administrar o campeonato, que define quem é a segunda, quem é a primeira, e enquanto isso, as equipes da Liga Ribeirão Pretana Futebol
vão estar participando de uma competição que é denominada, atenção, Troféu Campeonato Imprensa de Futebol Amador. Campeonato Imprensa de Futebol Amador. Onde que entra a imprensa aí? A imprensa na divulgação, Tá. nos comentários, fazendo aquilo que estão fazendo. É uma homenagem dos clubes à imprensa esportiva de Ribeirão Preto, Associação de Cronistas e Locutores Esportivos. Isso, por isso que eu estou falando. tem o amigo Sebastião Missão como seu grande presidente. E o Sebastião está sabendo disso? Será? Deve Está estar sabendo. Está sabendo agora. Se não está sabendo, está sabendo agora. Tá bom, então quero conversar com o Sebastião e ver assim, a que ponto, até de forma logística, porque dinheiro é a única coisa que a Acre não tem, né? Porque eu não sei se você conhece o tesoureiro da Acre. Não, quem é? Sou eu mesmo. Você. E eu não tenho dinheiro de forma que eu sei. Não, vai ser que uma não tem homenagem dos clubes para a imprensa esportiva de Ribeirão Preto, o Troféu Imprensa. Mas que bonito, eu não sabia disso, fiquei sabendo agora e vou até telefonar para o Sebastião, meu amigo Sebastião Missão, para ver como é que fica essa Acre. Sabe por que você não está sabendo? Porque eu acabei de decidir. Eu acabei de decidir que vai ser assim. Tá bom. Então, bom, e a Liga Ribeirão Pretana de Futebol vai se reestruturar, não é? Exato, e eu acho que tinha para voltar a legalizar. Agora, e aí? Troféu Imprensa, Liga, Sebastião Missão, Acre e a Secretaria Municipal de Esportes, não entra? A Secretaria Municipal de Esportes, ela fez a parte dela até o presente momento e vai continuar ajudando. Por exemplo, o problema de arbitragem, a quem caberá? Tem um departamento autônomo comandado pelo José Luiz Bim, caberá a ele resolver a escala de árbitros. Taxa de arbitragem já está acertado com os clubes, taxa de manutenção dos campos também acertado com os clubes, é isso que está acontecendo. Peneirando tudo, Renê, gostei de uma coisa. Se os clubes estão se estruturando para fazer o campeonato, ora, no instante que nós tivermos uma entidade que consiga administrar, consiga orquestrar, não sei se orquestrar é o termo correto, mas que consiga administrar, talvez seja o termo mais correto, essa decisão de todos os clubes, até montar a primeira divisão, segunda divisão, parte do dinheiro, a arrecadação de dinheiro para a arbitragem, então eu acho que nós estamos muito perto, quando a Liga se reestruturar, de montar um excelente campeonato. Eu acho que o caminho está aberto. O caminho está sim, por causa, mas por causa principalmente da iniciativa dos clubes apadrinhar, patrocinar o campeonato. Acabo de tomar uma outra decisão aqui agora. Atenção. Campeonato Imprensa de Futebol Amador. Esse é o campeonato. Troféu, vou prestar uma homenagem ao grande jornalista Márcio Moraes. Nada mais homenagem, o nome do troféu levará o nome de Márcio Moraes. Por tudo que ele fez no Jornal Cidade, nas rádios em que trabalhou. Durante anos não, por favor, durante décadas. Na antiga PRA7, Márcio Moraes, eu conheci, tive a honra, o prazer de trabalhar, não com ele, mas junto com ele, por um outro prefixo, mas eu gosto muito do Márcio, honestíssimo, quer dizer, gostava muito do Márcio enquanto estava... Ele é vivo. Não, sim, vivo, mas gostava enquanto ele estava na ativa, pelo menos a nível de locutor da PRA7, de repórter da antiga PRA7, não é? Olha, nada mais merecido. Gostei da decisão, da sua decisão. Muito bem. Decisão tomada agora. Agora. De caráter irrevogável. Eu sou testemunha disso, inclusive. E quem é testemunha dessas decisões históricas é um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Muito bem. O Botafogo se prepara para enfrentar o J. Malucelli. A diretoria continua fazendo a promoção. Quem for vestido com a camisa do Botafogo, com alguma coisa que lembre o Botafogo de vestimenta, vai pagar meio ingresso para ver o jogo contra o J. Malucelli. Vou tirar minha camisa do guarda-roupa, que deve estar cheirando naftalina, não é? E vou prestigiar. Tomara que o Botafogo faça um bom papel, porque é nesse jogo com o J. Malucelli, a escalada, vencer a escalada.
o começo de tudo foi esse último jogo contra o Londrina. Agora, se vencer, ainda que seja, vou repetir aquela velha conversa mole minha aqui, de vencer de 1-0, gol de pênalti aos 45 minutos do segundo tempo, vencer o J. Malucelli, o Botafogo terá aberto a picada para chegar à classificação. E essa camisa que o Antônio Carlos vai tirar do guarda-roupa foi lhe dada pelo jogador Zé Carlos Carcará, que foi um zagueiro do Botafogo nos anos 60. E desde então ela está rigorosamente no armário, cheio de naftalina. E olha, outra coisa também, você está vendo aí os gols do Botafogo contra a equipe do Londrina. E outra coisa, se o torcedor do Botafogo, que não tem ido no campo como o Antônio Carlos, para aproveitar o meu ingresso, tirar a camisa que está guardada no guarda-roupa, rapaz, o que vai ter de barata fugindo de Santa Cruz, você não faz ideia. É verdade mesmo. Tanto que nesse último jogo, eu acho que tinha que ter muito mais torcedor, não teve. As naftalinas estão ainda atuando, mas olha, no próximo jogo, contra o J. Malucelli, 5 horas da tarde do sábado. Isso. Não é? Tiremos as camisetas, as camisas do guarda-roupa e vamos todos torcer para que o Botafogo consiga mais essa vitória, que eu acredito que vai ser muito difícil. Não vai ser brincadeira ganhar do J. Malucelli, não. Com toda a partida de futebol. Mas essa é um empecilho, é a pedra no caminho do Botafogo, é o J. Malucelli. O Leandro, depois que voltou para o Botafogo, ele tem apresentado um bom futebol. Inclusive, deu passe para o Juninho marcar o primeiro gol do Botafogo. Mas ele tá louquinho para marcar um gol da volta, um gol da volta. E pode ser neste sábado, contra o J. Malucelli. O jornal A Cidade de hoje, eu não sei quem é o editor, mas traz uma... Correia Júnior. É o Correia Júnior? Parece que ele está de férias, segundo eu não, fiquei sabendo. férias está o Rafael Gonçalves. Tá. Seja quem for, tem uma declaração no jornal A Cidade de hoje, da parte de esportes, em que diz que o Leandro vai marcar, prometeu, ou teria prometido, marcar o gol, pelo menos um gol hoje. Se ele marcar um gol, tá certo? E nós não sofremos, pronto, tá resolvida a parada. O Botafogo pode ficar na segunda colocação neste final de semana. Uma vitória do Londrina, uma vitória de diferença de 2 gols do Botafogo, fará um saldo de gol melhor que o time do Metropolitano, que folga na tabela, e ficará na segunda colocação. Bem verdade que com um jogo a mais, mas psicologicamente já vai ser importante para o Pantera. Até porque eu entendo que ele já vai se acostumando com a segunda colocação. Porque eu acho, na minha opinião, tenho a impressão de que o Botafogo está disputando a segunda vaga. A primeira é do Londrina, na minha ótica, na minha maneira de entender. Pelo andar mas veja bem, se o Londrina começa agora a levar a pancada do Botafogo, leva mais uma pancada. Aí já começa a complicar. A coisa já começa a complicar. Aquilo que parecia fácil, não será mais tão fácil assim. Não tem importância que o Botafogo se classifique na segunda vaga. Não, se fossem 3, é classificar. Isso, se fossem 3, não tinha importância que você fosse em terceiro lugar. Se fosse 4, não tinha importância. O importante, eu repito as suas palavras, é se classificar. E eu estou acreditando muito que o Botafogo vá conseguir essa classificação, viu, Antônio Carlos? Eu estou animado com isso, cara. Eu também estou muito animado e estou acreditando. E o torcedor do Botafogo tem que acreditar. Mas tem que ir lá, levar a sua crença e torcer muito, porque vale a parte da torcida é importantíssimo. A 12ª camisa é importantíssima. Que todos compareçam e torçam, sem torcer mesmo, do primeiro ao último minuto. Eu vou repetir a brincadeira que eu faço aqui. É possível, pode até acontecer, que o gol saia, o 1-0, que da possível classificação, saia aos 47 do segundo tempo. Olha, desde 1958, que aconteceu o primeiro confronto entre Comercial e Internacional de Limeira. Esse primeiro confronto terminou empatado em 1-1. Os times se enfrentaram 18 vezes no Major José Levi Sobrinho. O retrospecto é de 12 vitórias da Internacional e apenas 6 empates
e nenhuma vitória do Comercial. O último duelo no Limeirão aconteceu em 16 de setembro de 2007 na Copa Energil C, a Copa da Gripe, lembra? Lembro. A Inter venceu por 1-0, o gol de Paulinho, que aliás é o maior artilheiro da história da Internacional. Ele fez 76 gols no total. No geral, os times se enfrentaram 36 vezes, com 17 vitórias da Internacional, 9 empates e 10 vitórias do Comercial, sendo que as vitórias do Comercial foram obtidas em Palma Travassos. Nunca em Limeira que o Comercial ganhou. Então tem que quebrar esse tabu hoje, hein? É a chance do Comercial. E eu estou torcendo, eu vou repetir aqui, apesar do que você falou, apesar do que a máquina falou. Tá certo? A máquina paraguaia falou que não. Mas eu vou torcer para o Comercial obter hoje um bom... Hoje? É hoje. É hoje. É. Às 8 da noite. Às 8 da noite. A vitória, acabando com a história de tabu, acabando com essa longa temporada sem vencer lá em Limeira, e sobretudo por causa do Comercial. Comercial definido com Marcelo Henrique no gol, lateral direito Fernando Henrique, Eduardo Luiz, Hélio e William. O meio-campo com Samuel, Jimenez, Henrique Mota e Pereira. E ainda o Osman e Richa Falcão no ataque. Comercial, teoricamente, teria um esquema de 4-5-1, mas não é bem assim na prática. A Internacional do treinador Paulo César Catanossi, que até esses dias esteve treinando o Comercial, de Carlos Carioca, Serginho Paulista, Júnior Goiano, Doni e Kleber Luiz. Rodinei, Azul, vai jogar, Serginho Mendes e Tiaguinho. Rodrigo Rotti e Duduzinho, técnico Paulo César Catanossi. Jogo que será arbitrado no estádio Major José Levi Sobrinho por Caio César da Costa Melo. O esquema de jogo importa pouco. O Marcelo Henrique aqui disse, se eu entendi, precisa ver se eu entendi direito, será aquele esquema árvore de Natal, né? 4-3-2-1. De acordo com o Marcelo Henrique aqui. Não importa, 4-5-1, 4... Não importa. Deve ser 1-10, tá certo? Para ganhar. O Comercial tem tudo para ganhar. Olha, a nossa homenagem a Djalma Santos. Foi Djalma Santos que na Copa do Mundo cometeu um pênalti e saiu da área, e o árbitro chegou e viu... Ele deu um passinho. Deu um passo para frente, saindo da área, e o árbitro achou que foi fora da área. Ele confessou isso. Ele confessou isso. São palavras dele. Maior jogador, maior lateral direito de todos os tempos. A nossa homenagem final a Djalma Santos, e o 9 na área volta amanhã. E dominguinho, né? Preciso desse seu amor, ai amor, como preciso. Não é fácil viver sem seus beijos, seu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Fala meu amor, diga meu amor que não vai judiar comigo. Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo. Preciso desse seu amor, ai amor, como preciso. Não é fácil viver sem seus beijos, seu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Fala meu amor, diga meu amor que não vai judiar comigo. Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo. Aonde quer que você vá, seja onde for, me leva, diz amor que eu vou. Me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou. Aonde quer que você vá, seja onde for, me leva, diz amor que eu vou.
me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou. E aonde quer que você vá, seja onde for, me leva, diz amor que eu vou. Me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou. E aonde quer que você vá,